Falando de Vida, de segunda a sexta, esse encontro acontece sempre na nossa apresentação. Adaías Silva, com muito carinho, com muito prazer, estamos nós aqui anunciando a palavra de Deus dentro do programa. Hoje, presença do missionário Sampaio. A gente fez o convite, ele aceitou, está aqui para trazer uma palavra abençoada aos nossos corações. Daqui a pouco, principalmente a você que está aí do outro lado, aguardando o momento da palavra. Missionário Sampaio, prazer nosso recebê-lo nesta tarde de terça-feira. Mais um programa acontecendo, contando com a sua participação, é isso? Depois de uma temporada, não é isso? Boa tarde, Adaías. Boa tarde a todos os ouvintes da Pérola FM, sobretudo o programa Falando de Vida, né? Que é um programa onde tem... Eu vou aqui, não subestimando as demais vozes que se ouve aqui da Rádio Pérola, mas o Adaías Silva tem a voz de fato missionária das comunicações, que leva a palavra de Deus através da sua voz. E hoje, para mim, é uma alegria poder estar de volta aqui. Já são 10 anos, Adaías. 10 anos que a gente vem aqui no programa Falando de Vida. E sabe o que eu acho interessante? É que você parou no tempo, né? Você não mudou, né? 10 anos, você continua esse mesmo perfil, a voz melhorando a cada dia. E é uma honra poder estar aqui hoje, viu? Prazer. Prazer nosso, prazer nosso. Agora, no Falando de Vida, uma palavra de paz, amor e esperança. Momento de reflexão. Muito bem, queridos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez a todos os ouvintes da Pérola FM. Como eu já falei, o programa Falando de Vida é uma bênção. Estar aqui hoje para lhes trazer a palavra de Deus é uma honra. Afinal de contas, essa é a nossa missão. Fui chamado exatamente para pregar o Evangelho. E Cristo, ele é a razão de tudo isso. A cruz é o segredo, é de lá que é disponibilizada a mensagem, é de lá que é disponibilizado o perdão, é de lá que é disponibilizada a cura. A palavra de Deus no texto lindo da Bíblia Sagrada, que fica na carta aos Hebreus, no capítulo 12. É um texto que eu já li várias vezes, já falei algumas vezes, mas eu gosto de ler esse texto. Diz o seguinte, a partir do versículo de número 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. O texto de Hebreus 2, 2 e 3, Hebreus 12, 2 e 3, nos traz uma lição maravilhosa. O autor, anônimo aos Hebreus, ele não colocou o nome aqui, não tem o nome da autoria da carta, mas o Espírito Santo, ele inspirou. A Bíblia diz que a palavra ela é inspirada por Deus e ela é apta, toda a palavra, toda a Escritura. E o texto apresenta aqui um conselho de Deus para nós através de quem escreveu. Primeira coisa que ele apresenta propõe a nós o foco, olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. E dentro dessa primeira linha do conselho de Deus para nós, a pergunta é: aonde você está focando na sua vida? Qual é a sua prioridade? Quais são as suas principais motivações? Aonde você quer chegar? Porque geralmente nós alvejamos aonde queremos chegar. Nós alvejamos e focamos naquilo que mais nos chama a atenção, aquilo que queremos possuir, aquilo que queremos, aonde queremos chegar. Nós somos focados naquilo que é prioridade, aonde o coração se inclina, porque lá é como diz as Escrituras, aonde está o coração, ali está o seu tesouro. E a pergunta de Deus para nós, através do conselho
desse autor é olhando firmemente, mesmo que o verbo aqui esteja no gerúndio, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual suportou, pelo gozo, a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele está dizendo que existiu entre a visão de Jesus, entre o foco de Jesus e a alegria que lhe estava proposta, tinha uma cruz. O foco de Jesus estava primeiramente na cruz, no sacrifício, não estava na dificuldade. O foco dele estava na alegria que lhe havia sido proposta. A alegria que que foi proposta para Jesus é: vá, morra pela humanidade e você será glorificado. Você vai, você renuncia às suas vontades. Lembra do sacrifício do Getsemane, quando não estou falando aqui da execução. O sacrifício do Getsemane foi um dos piores, Adaías, porque foi a hora da escolha. Jesus diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí ele usa a conjunção aqui, adversativa. Todavia, não seja feita a minha vontade. Aí ele fez a escolha de renunciar o que ele queria para fazer o que precisava fazer, para fazer o que precisava ser feito. Então ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Então ele começou uma série de renúncias. Renunciou à condição de poder exercer o poderio de Deus, mesmo que naquele momento ele estava ali para cumprir uma missão, segundo o que lhe estava sendo delegado do céu, para cumprir um propósito de salvar a humanidade. Mesmo assim, ele poderia ter apelado para isso. Embora ele tenha feito uma pequena proposta: se possível for, passa de mim esse cálice, ele não estava dizendo: eu não quero jamais que o propósito seja cumprido. Não, ele estava dizendo: eu quero que o propósito seja cumprido, mas existe uma outra forma dele ser cumprido. Passar significa transferir. Era a ocasião do Antigo Testamento em que essa linguagem estava muito propícia ao Antigo Testamento, quando se transferia a culpa da família para um cordeiro. A culpa do cidadão judeu para um cordeiro que seria imolado no sacrifício. Então Jesus usou uma linguagem comum entre os judeus: transferência. Se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade. Ou seja, eu estou pedindo, mas não, se não for a minha vontade, se não for tua vontade, eu não quero que esse pedido seja atendido. Na palavra de Jesus, ele estava propondo ao Pai, mas o Pai já havia olhado do céu e não tinha visto um justo sequer, para perdoar o pecado. Não é só para encobrir como no Antigo Testamento. Então aqui o autor está dizendo: olhando firmemente ao autor e consumador da fé, o qual pela alegria que estava proposta suportou a cruz, desprezando a afronta. Ou seja, ele ignorou toda a dor da afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, depois que ele passou pelo processo, ele foi glorificado. O conselho de Deus para nós hoje é: o que nós estamos fazendo para alcançar os alvos de Deus ou os nossos alvos? Porque às vezes Deus não é o nosso alvo. E é importante lembrar que quando Deus não é o nosso alvo, ele também não é a direção, não é o condutor da vida. E a vida, ela é um veículo. A vida é um veículo. Quando Deus não está na condução, na direção da vida, esse veículo tende a capotar. Quando uma pessoa não tem habilitação para conduzir o veículo, que é um documento que certifica a nossa habilidade de conduzir algo de valor sem pôr em risco a nossa vida ou a vida dos outros, automaticamente, se Cristo não está no centro da nossa vida, nós temos a tendência de capotar, a cair em abismo. Por quê? Porque a vida não pode ser dirigida por homens, tem que ser regida por Deus. Nós vivemos a vida, mas não podemos esquecer que quem deve estar no lugar principal da cabine é Jesus. Ele deve ser Senhor da nossa vida, porque se Ele for Senhor, Ele também será Salvador. Se Ele dirigir, Ele vai nos salvar de abismo. Então Ele só pode ser Senhor se Ele estiver na direção. Nós temos a tendência de dizer: eu tenho Deus, mas as regras são minhas.
Eu tenho Deus na minha vida, eu sou desde criança que eu aceito Jesus. Aceita até que ponto? Porque eu posso chegar na sua casa, Daías, bater palma lá na porta e você vai me receber. Você me aceitou na sua casa, me serviu um cafezinho, um suquinho, tudo lá na porta. Você me recebeu muito bem, por sinal, mas não me permitiu entrar nas áreas de sua casa. A vida é uma casa também, em que Deus é o dono da casa. E Ele... Às vezes a pessoa diz, eu aceito Jesus e eu quero que Ele traga bênção, mas é igual aquele entregador de mercado, traz toda a compra e coloca lá na porta. Dali para lá é você que degusta, é você que não está nem aí, não convida a pessoa para entrar. A função dele só era entregar. Deus não é um entregador de mercadoria. Deus quer ser Senhor da nossa vida. Ele quer ocupar todos os espaços da nossa vida. E é o problema, o motivo de muitos fracassos na vida das pessoas. Quantas vezes a gente não capota na vida? Porque ele não está na direção. E a gente é ansioso. Às vezes pisa no acelerador, ultrapassa o sinal vermelho, é regulamentado. Às vezes a hora que o sinal está verde, a gente deixa de ir porque nós não queremos ainda, estamos procrastinando. E a vida vai e chega um tempo em que a gente percebe que... Parece que muitas coisas não valeram a pena e a culpa não é de Deus, porque o manual ele deixou, palavra de Deus. E ele diz, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é o autor da fé? Jesus. Quem é Jesus? O verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra, e está aqui a palavra. Toda instrução para se viver bem, sem capotar ou cair em abismo, está nessa palavra. É comum, às vezes, a gente como ser humano tropeçar, é comum, mas é importante lembrar que uma vez eu vi um certo pastor dizendo, não é tão importante as vezes que você cai, quanto as vezes que você está disposto a se levantar. Porque quando você está disposto a se manter de pé, você vai cair pouco, porque você vai ter cuidado para não ter que estar se levantando, pagando preço para se levantar enquanto deveria estar construindo. Então, eu quero nessa tarde, através dessa palavra, diferente de todas as vezes que às vezes eu ministro aqui, trazer esses conselhos de Deus para você, para que você aceite Jesus para entrar na sua vida e assuma a direção da sua vida como o Senhor, para que Ele seja o provedor e o salvador. Entenda, Ele não quer ser apenas o provedor, porque existe aquelas coisas que você traz, que você serve os amigos. Tem aquelas coisas que você serve para os amigos, que você dá para as pessoas que pede na rua, mas existe aquela porção que você só reserva para o seu filho. Né? Assim, você é pai, né, Daías? Então, aquela porção que fala, não, isso aqui é para o meu filho. Então, se você quiser desfrutar na qualidade de filho de Deus, do melhor do céu, então, por favor, convide Deus para ser o Senhor. Ele diz, eu serei para vós como pai, quando vocês forem para mim filhos. Chegai-vos a mim, então eu me chegarei a vós. Ele está dizendo, eu me chegarei a vós, eu me entregarei a vocês, na medida em que vocês se entregarem a mim. Eu vou a Deus com a minha tristeza, Ele vem com a minha alegria. Eu quero trazer a você essa palavra nessa tarde, estou trazendo, mas aqui o versículo 3 diz assim, ó, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Porque se considerar tem a mesma conotação de leve a sério tudo o que você ouviu. Leve a sério, considerai aquele que suportou tais contradições. Considerai Cristo, considerai a palavra. Leve a sério. Para que essas verdades propostas sejam vigentes. Cristo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olha só, ele estava decidido a suportar tudo em detrimento de uma alegria maior. Às vezes nós queremos a alegria imediata, mas isso produz dores imediatas. O prazer imediato produz dores imediatas, mas a dor imediata pela decisão de renúncia pode até ser ruim agora, por eu não querer fazer o errado, mas vai promover uma alegria, um prazer e uma felicidade imediata, não é imediata, imediata. Cristo pensou, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas logo ele raciocina, tem uma alegria proposta, uma glória proposta, e eu não vou abrir mão desse sacrifício, porque eu posso perder aquilo que é muito maior, que está reservado para mim. Então há algo melhor e maior em Deus reservado para você. Eu quero convidar você neste momento a
se colocar na condição de alguém que diz: Senhor, eu quero sair do banco da condução e eu quero ir para o lugar do passageiro e eu quero estar servindo o Senhor do teu lado, Jesus. E Jesus vai conduzir a sua vida te levando a caminhos de felicidade. Ao caminho, não é caminhos. Dentro desse caminho existem as vielas, tudo bem, mas a Bíblia diz em Provérbios 14:12, há caminhos que para o homem parece direito, mas no final são caminho de morte. E qual é o caminho da vida plena e da felicidade? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, se você estiver em Cristo, você não está perdido. Se estiver em Cristo como verdade, você não vive na ilusão. E se você estiver em Cristo, você vive plenamente, não apenas vegeta ou suporta a existência. Quero orar por você neste momento, em nome de Jesus, crendo que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, está sendo compartilhado com você. E neste momento, você vai colocar a mão no coração e vai dizer: Senhor Jesus, seja bem-vindo na minha vida e na condução da minha história, para que o meu futuro seja de acordo com os teus propósitos e não apenas da minha vontade. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, eu oro por esta pessoa, por este homem, por esta mulher que ouviu a tua palavra. Ministra no coração dessa pessoa, Pai, uma nova história através da decisão de fé que ela está tomando. O Senhor conhece o coração, sabe a necessidade, conhece todas as vielas da alma, os pensamentos e intenções do coração. Ah, Deus, o Senhor conhece essa pessoa que está dizendo para o Senhor: Pai, fique à vontade na minha vida, agora eu serei como filho para o Senhor. E o Senhor está disposto a dizer: filha, então, filha, filho, então agora eu serei para você como pai, e a porção de pai vai te alcançar na tua casa, na tua família, na tua história. Deus, escreve o nome dela no teu livro, ministra uma nova história, limpa o coração, liberta, estrutura a família, ó Deus, e abençoa, desligando-a do reino das trevas, do reino obscuro, e ligando ao reino do Filho do teu amor, ao reino da luz. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.